Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 182. Nós vamos falar no estilo do mestre Kim Jung-gi. E quem foi esse cara? Quem é o Kim Jung-gi? Foi um ilustrador e quadrinista coreano. Ele morreu em 2022, se eu não me engano. Eu acho que foi dia 5 de outubro de 2022. Existe uma polêmica. Eu fui fazer uma pesquisa para essa aula e disse que ele morreu no aeroporto da Coreia, quando estava indo para Nova York. Mas, quando eu li a primeira vez, ele morreu no aeroporto de Paris, quando estava fazendo o taxiamento para pegar o outro avião que ia para a Coreia. Bom, então são duas informações que nós temos que conferir. Deixa eu ver. Aqui diz que, se sentindo mal no aeroporto de Paris, quando estava indo para o evento em Nova York, foi encaminhado ao hospital, falecendo no dia 47, no dia 3 de outubro de 2022. Eu falei 5 de outubro. Bom, essa foi a informação que eu escrevi quando a gente soube há um tempo atrás. E essa outra informação aqui, que eu estou falando, é de uma pesquisa recente que eu fiz, que diz que ele morreu no dia 5 de outubro em Seul. Eu vou acreditar nessa que eu escrevi no livro. Bom, ele é uma espécie de Google humano. Esse cara, ele tinha uma memória fotográfica, mesmo ele dizendo que não tinha. Ele não usava referências visuais. Em apenas 5 minutos, ele, observando um ângulo, ele gravava na mente, em 3D dele, e dizia que o seu cérebro funcionava assim, como um arquivo. Boa noite, chefe. Tem um outro artista autista que eu vi isso, que ele era autista, esse artista. Ele pegou um helicóptero, ele sobrevoava, e ele gravava no cérebro dele, depois ele ia para um ambiente, e ele desenhava em 3D. Mas o nosso mestre aqui, ele era prova de erros. Por quê? Agora que vem a questão que eu falo para vocês sempre. Não tenham medo de errar. Isso vão entender por quê. Porque, olha, esse mestre, esse carinha, o Kim Jung-gi, ele desenhava com caneta Bic ou pincel nanquim, e não usava lápis nem borracha. E se ele errasse, ele errava. Ele simplesmente integrava o erro à ilustração. Ele falou isso numa entrevista que uma vez eu li, sabe? Uma única obra de sua poderia ter centenas de personagens, cenas caóticas, e ele interligava, através da criatividade dele, todos eles numa interligação perfeita, sabe? Ele teve uma influência militar, porque lá na Coreia, me parece que eles servem durante uns 2 ou 3 anos. Eu escrevi isso daqui por aqui, quero ver. Que no dia recorde, durante 3 anos ele estudou na Universidade de Dongyu, em Busan, famoso curso técnico, reconhecimento internacional, quadrinhos, mundo inteligente, vizinho. Eu pensei que tinha escrito, talvez eu tenha escrito, mas eu não lembro se eu escrevi aqui. Mas ele serviu na Coreia e lá aqui. Também serviu no exército da seção de forças especiais, que segundo a bibliografia, permitiu memorizar um número surpreendente de veículos e armas. E eu acho que na Coreia é diferente o serviço militar, uns 2 ou 3 anos. Bom, vamos lá. Isto fez com que, durante o serviço, ele desenhasse mapas e armamentos. E isso fez memorizar a estrutura de tanques, navios e aviões, que aparece com riqueza de detalhes de seus quadrinhos de guerra. Mas ele disse numa entrevista que ele escondeu o máximo possível que ele sabia desenhar. Os colegas deles, outros soldados que sabiam desenhar, os comandantes obrigavam eles a desenhar retratos deles para mandar para esposas e coisas assim, então ele estava livre disso. Quando os colegas descobriram que ele desenhava, e pior, desenhava melhor que eles, ficaram até com raiva dele. Então, de acordo com ele, ele não desenhou durante enquanto servia. Mas nós temos novamente uma informação conflitante. Bom, ele teve uma carreira nos Estados Unidos e foi o primeiro coreano a ter uma capa variante do Homem-Aranha, publicado pela Marvel. Ele fez capas para DC Comics, Batman, Superman. O Frank Miller o chamou de gênio absoluto. E quando ele ensina como eu ensino, sabe? Com quadros, caixas, cabeças. Só que ele dava workshops para o mundo todo também. Mas quando ele dava workshops, ele fazia daquele jeito que eu falei para vocês, sem esboço. Quando ele ensinava o esboço. Esse é um erro muito comum das pessoas que só vêem nos vídeos dele e não percebem que ele ensinava com esboços e croquis. Kim Jung-gi ensinava com esboços e croquis. Acreditem. E com cubos, e com preenchimento, e com contagem. Então, ele tinha uma anatomia muito boa no ensino. Isso se perde um pouco porque você tem que pesquisar mais a fundo.
E quando encontra, eu já provei para algumas pessoas que teimaram comigo, que eram professores que diziam: Kim Jong-un nunca usa esboço, e ele nunca ensinou com esboço e coisa tal. Eu tive que procurar desenho e fotos e filmagens dele ensinando. E realmente, eu encontrei e mostrei, e o cara foi convencido que era assim. Eu acho que foi, né? O pessoal é muito metido. Bom, vamos continuar. Aí, nesse workshop que ele dava para o mundo todo, ele desenhava em painéis gigantes. Olha aqui, ó. Ele está aqui, ó, num painel gigante. Aqui, ó, ele pequenininho no painel gigante, sabe? Ele desenhava e eram grandes. Ele ficava lá desenhando. Ele tinha uma rotina muito puxada, sabe? Nos últimos anos, ele desenhava mais de 10 horas por dia. Ele chegou a lançar 6 livros de esboço, que é um sketchbook que eu falei para vocês e eu vou falar futuramente, eu vou citar ele novamente. Vocês sabem o que é sketchbook, né? É um caderno onde vocês fazem o desenho de vocês. Então, ele preenchia esses desenhos e vendia. Tá aqui, ó. Isso é um sketchbook. Esse é um outro sketchbook. E tem vários tipos de sketchbooks e vocês podem comprar um sketchbook na papelaria, ou vocês podem fazer o de vocês, através da encadernação. Eu vou ensinar o pessoal, vocês, a fazerem sketchbook, tá certo? Aí, esses cadernos, esses livros que ele esboçou, são considerados como bíblias para ilustradores que compraram. E agora deve ter mais valor, né? Porque ele morreu tão cedo, tão jovem, 47 anos, coitado. É verdade. Bom, e é isso. Agora, vamos ver o que acontece. Eu vou tentar fazer o método, o processo dele e conversar e falar sobre isso, tá certo? Vamos ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui sobre mais arte do Kim Jong-un. Aqui está. Eu mudei aqui a parte que vai de câmera para um outro, para deixar um celular livre, para mostrar mais do Kim Jong-un. Aqui também tem mais um desenho dele. Aqui, ó. Não, aqui não. Eu deixei o outro desenho dele. Acho que eu inverti as páginas, né? Foi isso. Mas eu já encontro, calma aí. Aqui, ó. Eu acabei repetindo. Tá aqui, ó. Ele desenhando aqui uma espécie de moto de 4 rodas. E aqui lançando pessoas. Que bom que você está de volta aos treinos, Dani. Acho que eu vi você online, sim. Peraí, eu creio que vi sim. O que eu ia fazer mesmo? Lembrei. Mostrar a arte do Kim Jong-un. Não H. Kim, com M, de mamãe. Kim, K-I-M. Jung. Jung. Posso escrever Jung. Jung. E depois Ji. Aqui. Aqui está. Olha os desenhos dele. Os astronautas, como são ricos e cheios. Um cara está com sketch e está fazendo um review em cima do sketch. Então, é uma pessoa que vale a pena, tá? Eu vou escrever Superani. Acho que é Superani mesmo. Que é como se encontra ele. É exatamente aqui, ó. Eu acho que é isso. Vamos entrar aqui. Porque agora está sem ele, o Superani, né? Vamos ver se é este. Só um pouquinho. Aqui tá. Entrou. Então, olha. Tem o pessoal da escola e com vendas de artes e um monte de artes na Superani. Então, Superani é muito legal, que é aqui que o Kim Jong-un trabalhava. Superani. Então, só clicar superani.com se estiverem mais afim de saber. Aqui tem um trabalho que parece que não é estilo dele. Aí você não sei se vai aumentar. Se eu fizer assim, aumenta. Ele fica ampliando, né? É uma daquelas páginas que tem aqueles efeitos de flash. Esse é do Kim Jong-un, sim. Tá bom? Então tá. Vamos pegar uma caneta, que vai ser um bom exercício isso, né? Cadê ela? Aqui está. Aí. Nós tivemos aula de perspectiva curva. Valeu! Aqui, ó, nós tivemos aula de estudo de arte e desenhos. Que bom que você voltou, Dani. Eu estou muito feliz com isso. Você tenha voltado a desenhar e a fazer estudos. Isso é bem bacana. Tá. A ideia é que tudo está em volta de vocês. Nessa folha de papel, tudo fica em volta assim, de vocês. Então, vocês viram a folha, vocês veem do lado e do outro. Então, eu posso muito bem aqui, ó, chegar, fazer. Agora está traçando esse traço. E colocar isso daqui para cá. Pronto. E aqui eu posso desenhar um copo. E veja, eu estou virando o copo. Essa é uma elipse. E ele sabe que essa linha vem para cá. Porque ele está imaginando uma linha. Então aqui nesse canto, ele já está fazendo isso daí. Valeu por curtir, Dani. Aí, ó, eu vou pôr um outro copo aqui. Pronto. E um terceiro copo.
esse copo vai encher de líquido. E assim, ele ia trabalhando. Agora veja, quando eu fiz esta linha aqui, ó, esta linha, eu já imaginei que isso daqui está indo para algum lugar, para cá. Por isso, está muito fácil para mim. Eu posso puxar isso aqui facilmente assim. E eu posso duplicar esse traço. E aqui eu posso colocar, por exemplo, um livro. Ó, lembra desta linha que eu fiz? Então, é para cá que está indo. Lembra do eixo X, Y, Z? Então, esse é o eixo Z. E essa simetria é o eixo Z. Só que esse livro eu deixei inclinado. É uma brincadeira. Lembrem-se, ele não tinha medo de errar, mas ele tinha uma excelente noção de perspectiva. E ele errava. E ele adaptava. Aqui está o livro. O cara é amado para o mundo todo. Tem pessoas que tentam ser como ele, imitando a forma como ele trabalha. E claro, não falam nada, porque esse desenho exige muita concentração. Então o pessoal fica quietinho e só concentrando nas linhas e nos pontos e na fuga. Aí, aqui eu vou levantar uma linha. E aqui eu vou traçar Kim Jong-gi. Kim Jong-gi foi um ilustrador coreano que revolucionou o mundo por causa da forma como ele desenhava nos workshops. Ele mudou a visão das pessoas. Ele veio para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para Nova York, para Paris. Ele era pago para fazer esses workshops e era convidado e viajava para o mundo todo. Ele morreu muito cedo e foi uma coisa que a gente não esperava. Ele trabalhava na Super Anime, ele dava aula e fazia quadrinhos. Ele fazia principalmente perspectivas, olho de peixe. Então, ele fazia quadrinhos também. E ele trabalhou um tempo nos Estados Unidos e ele, principalmente na Coreia que ele trabalhou. Esse é o Kim Jong-gi. Ó, vou mostrar uma arte dele aqui para você ter ideia. Esse cara tá falando do Kim Jong-gi. Aqui, ó, esse é o Kim Jong-gi. Esse carinha. Aí ele trabalhava com pincel, com caneta, e ele fazia as perspectivas dele. Ele fez muito sketchbook também. Olha como ficava cheio a arte dele, ó. Grande, gigante. As mulheres, ó, ele trabalhando, ó, o óculos dele. Ele era meio bestão, sabe, quando ele falava. Mas a sinceridade, a ingenuidade dele, sei lá, cativava as pessoas. Ele não falava inglês quando viajava, ele falava em coreano. Sempre precisava de um tradutor. Mas ele era muito empenhado, cara. Eu tenho um aluno que parece ele. Esse aluno, eu admiro demais a arte dele. É linda a arte dele. A arte desse aluno. Ó, aqui está a janela. Agora vamos desenhar uma pessoa. E eu imagino aqui, ó, a roupa e a curva. Tá vendo? Ó, sem esboço nenhum. Isso daqui não é fácil, gente. Não é nada fácil. Porque vocês não sabem como vai acabar o desenho. Vocês vão fazendo e não sabem para onde vai. Não sabe se a dimensão está certa ou errada. O que fez, fez e já era. Certo? Acha que... Oh, Marmar, seja bem-vindo. Vou desenhar outro lado da mesa aqui. Assim. Aqui eu vou desenhar uma folha de papel. Aqui eu vou desenhar uma caneta esferográfica. Percebe que eu errei o tamanho? Então, eu faço outra, aplicando no erro e coloco um lápis. Pronto, está resolvido. Vamos lá. Aqui vai a próxima, seguindo a curva. Eu errei de novo. Aqui já devia ser horizontal, mas vai ficar assim. Kim Jong-gi é insuperável até hoje em dia. Eu já disse que eu saber me deixa feliz e fico feliz com o zelo de falar sobre outros artistas. É verdade. Porque tem muita gente boa. E como você. Cara, quando eu conheci a Dani, eu fiquei surpreso, assim. Eu acompanhava as lives da Dani, que tá aqui, né? Porque o jeito que ela se empenhava no lápis de cor, fazendo retratos e aprendendo tão rapidamente. Fiquei tão satisfeito em conhecê-la. Fiquei feliz mesmo. E ela é mãe e... É muito cuidadosa com a família e
E ela corre bastante, então ela parou um tempo, acho que foi por causa da correria, sei lá. Ela, não lembro de que estado que é, né? Isso eu não lembro. Eu sei que é longe daqui. E eu acompanhei um pouco a vida dela, eu não quero falar porque é mais íntimo dela, apesar de você ter falado no TikTok, o pessoal ouviu, né? E aqui isso aqui vai ficar gravado, então vou ficar quieto. Desenhar assim na minha infância parecia até mais fácil do que agora, que sei técnicos e conceitos. Ah, é real mesmo, é verdade. Mas olha, o Kim Jong-gi, ele sabe desenhar com esboço, quadros, ele estudou proporções. Ele fazia isso daqui é porque chamava atenção. Então é quase uma espécie de exibicionismo da parte dele, né? Do Kim Jong-gi, porque isso levou ele em volta do mundo, tá certo? Mas como eu disse, quando ele ensinava com quadrados, com esboços. E isso é importante, gente. Eu só estou comentando do Kim Jong-gi, eu estou ressaltando, não fujam do esboço. O seu próprio mestre Kim, que foi um dos grandes artistas que a gente fala por aqui, ontem nós falamos de um outro que ficou famoso só aos 50 anos, que era é, o Etcher. Lembram? Eu falei do Etcher ontem. Hoje é o Kim Jong-gi. Ó, eu fico tentando imaginar isso daqui. Sabe, eu tô morrendo de medo de errar. Porque não é fácil vocês fazerem sem planejar. Preciso de um domínio que eu não tenho, que o Kim tem. E como eu disse, eu tenho um aluno que é tão fanático nos treinos quanto ele. O cara é maravilhoso. Acho que eu vou falar o nome dele. Nossa, é uma humildade aquele rapaz. Eu gosto muito da arte dele. Eu esqueci o nome dele. Cara, vai chegar. Ele tem aula presencial comigo. Obrigado, Dani. Como que é o nome do rapaz que eu dou aula, que é muito bom, eu fico surpreso. Ele parece o Mestre Kim quando desenha. E aqui não é de Londrina, ele é de uma cidade satélite de Londrina. Ó, esse traço que eu fiz foi o erro, mas seguindo a ideia do Mestre Kim, a gente pega e transforma o erro em parte do desenho, certo? Aí eu fiz esse traço como se fosse o brilho do cabelo. Tá, eu vou lembrar o nome do meu aluno. Quase surgiu. É que eu estou pensando na aula e no desenho, por isso que foge. O irmão dele chama Matheus. Alexandre. Alexandre. O Matheus é muito simpático também. Eu vou falar pro Matheus, ó como eu errei. A cabeça ficou pequena demais. Então, o braço vai ficar grande demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar o braço aqui e aqui. O que eu faço? Acabei de fazer besteira. Lembre-se, tem que ser criativo igual o Mestre Kim. Já sei. Eu vou colocar a mão para cá. Eu vou colocar aqui segurando um lápis. Meus erros são bobos comparado do Kim. O Kim era o cara para fazer essas coisas assim. Tá, esse daqui eu vou transformar num livro. Pronto, tá com a mão no livro. Aí está. Agora eu vou colocar um dedo aqui. Puxar esse aqui para cá. E bem aqui. Puxar para trás. Pronto, acho que consegui resolver. Eu consegui solucionar o meu erro. Entende a ideia? Se o senhor me permitir, posso te mandar uma arte antiga que eu fiz assim? Se manda para mim em MP, eu olho e comento, tá certo? Kill Clear King. Faz isso para mim? Lê a arte, menino. Manga larga. Não, eu pensei em fazer uma manga larga, depois eu mudei de ideia, porque ia ficar muito reto para a direita, aí eu fiz a lateral de um livro. Como a Leia falou, faz um livro. E aqui está, ó, é um livro. Então, Kim Jong-gi. Aí tá. Ó, fazer um livro vertical assim. Ok. Fazer uma mesa aqui, né? Essa linha que eu fiz pensando nesta linha. Ela vai nessa direção. Nada é por acaso.
E esse é o pensamento. Todo aquele estudo que a gente fez sobre linhas paralelas, perspectiva, e aí eu mostrei para vocês uma perspectiva mais livre também. Mostrei? Eu nem lembro se eu mostrei. Tem que descobrir se eu mostrei. Colocar um óculos aqui e vai para trás e aí está a orelha. Tá. Mestre Kim, que me perdoe. Vamos lá. Eu vou fazer ela sentada numa banqueta e a mochila está numa banqueta aqui. Tá aqui a banqueta e ela está sentada numa banqueta. Então tá aqui o pé dela. Tá aí. Vamos à segunda pessoa. Ó, a curva vindo para cá. Olá, Ana, tudo bem? Eu estou bem também. Veja, quando eu vejo essa linha, eu já visualizo a curva. Eu não preciso traçar assim. E é isso que ele fazia. Ele visualizava a curva e colocava aqui, ó. É aqui que ele começava. Aí, quando ele estava com esse desenho, ele tinha uma memória fotográfica. Então, ele já imaginava a pessoa, ele já sabia de tipos de cabelos que ia colocar. Então, ficava mais fácil, assim. E, cara, o jeito que ele desenha cabelo é incrível. Ah, eu mando sim. Não agora, porque ela começou a tomar banho, mas eu vou mandar assim que ela sair. Senão eu gritava aqui, Valéria, a Dani mandou um abraço pra você. Aí ela, qual Dani? Ah, aquela Dani, meu doido lá que desenha, que tem filhos e que é legal, que fazia lives no TikTok. Ela, manda um abraço em troca, ela vai dizer. Então tá, faz de conta que já aconteceu, porque provavelmente iria acontecer se ela tivesse disponível. Então, ela mandou um abraço pra você. A noção do espaço do desenho está bem redondo. Como vai preencher o resto do espaço? É pura perspectiva. Por exemplo, olha só. Eu tenho essa curva aqui. Essa curva é fácil. Eu só vou colocar aqui e fazer aqui, certo? Vamos acelerar, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, eu vou colocar uma manga de blusa. Porque imagino que alguém deixou jogado uma blusa aqui, ó. Aqui está. Aqui está a parte de baixo do casaco. Aqui, ó. Pronto. E aqui está a gola. E a outra gola, e aqui, ó, a blusa jogada aqui em cima. Aqui a gente coloca um estojo e coloca um zíper. Mais ou menos essa velocidade que ele desenhava. Então ele fazia o desenho com mais firmeza que eu. Como eu disse, é o cara, é um mestre. Ele é o top, o show de bola. Aí, ó, aqui tá o cabelo, então é só colocar o corpo vindo para cá. Porque, olha, ele pensa a perspectiva amarrando. Ele vê a cena. Vamos ver quem falou aqui. Desculpa aí. Sem cera. Aí. Eu gosto muito de você, tá bom? Acho você uma pessoa muito legal. Eu achava muito honesta a forma como você conversava com as pessoas, dava dicas e fazia as artes. Acho bem legal o que você fazia naquela época, assim, que eu conheci você. Eu adorava te acompanhar. Nossa vida tá bem mais corrida. Acho que é por isso que você parou, mas você voltou, eu vi. Aqui, ó, fazer um caderno. Ó, o retângulo. Aquele retângulo do cubo que eu falei para vocês treinarem um monte, né? Bom, aí está a segunda pessoa. Então é só colocar o joelho, a perna. Eu fiz um traço de erro aqui, né? Aí eu vou fazer esse traço de erro, repetir, fazer de conta que faz parte de uma espécie de meia grossa de pantufa esquisita, de quem anda com pantufa esquisita, assim, né? Aqui, ó, a banqueta, daí. Então, já fiz o preenchimento. Tá vendo esse espaço do meio? Eu posso muito bem colocar aqui, ó, vamos ver, a mesa, a outra mesa, não, vou fazer o final da blusa, né? Aqui, ó, eu penso na curva, aí eu coloco pro fuga, pensando nesta linha e nesta linha. Então, esta linha, eu sei que tem que ser coerente. E é assim. É através de uma coerência visual. Então, essa daqui, ó, tá aqui e tá aqui. É óbvio que essa vai ser assim, não é? Porque ela tem que ser coerente. E se ela tem que ser coerente, eu coloco aqui, ó. Já errei, tá vendo? Ela é assim. E eu já percebi que eu errei. Digamos que se o Kim Jong-un fizesse isso e percebesse que ele errou, o que ele faria com isso daqui?
Bom, há tanta coisa que pode ser feito. Isso pode virar um pincel, uma caneta, uma sacola. Vamos colocar uma sacola. Porque ele colocava tipo itens da vida, assim. Tá aqui, ó. Aí tá. Uma sacola que a pessoa trouxe com o seu caderno e com o seu material. Agora, é aqui que tem que ser a linha. Pronto, já resolveu. E um monte de ferramentas aqui. Tá. Uma borracha, uma outra ferramenta, uma outra aqui. E ele fazia isso em memória. Ele viu o estúdio dele. Eu não tenho memória, gente. Não tenho memória, não. Eu sou um Zé Mané. Tenho a memória do elefante com amnésia. Diz que o elefante tem memória, então a piada é com amnésia. Aí eu vou descer isso aqui. Ó, já errei novamente. Por quê? Se a perspectiva é assim, aqui tem que ser reto. Então isso aqui está inclinado. Como que eu vou resolver isto que eu fiz inclinado assim? Não tenho a menor ideia. Então eu vou fazer o certo, assim. E, gente, eu tenho que pôr o celular no carregador. Cadê o carregador? Aqui, eu separei. Tá aqui. É esse aqui que eu tenho que pôr no carregador? Deixa eu ver. Esse carregador. Boa. Só um instante. Aqui, depois. Vem pra cá. Senão vocês vão parar de me ver, né? Pronto. Tá certo. Deixa eu ver em cima. Em cima não tá precisando. Ótimo. Então, tá. Eu tenho que resolver essa inclinação. Ó, inclinou de novo. Gente, tá mal, hein? Viu? Teve duas inclinações erradas. E o que eu faço? Eu sei lá. Tem que fazer alguma coisa. Então eu vou pegar esse daqui, colocar para a linha de fuga. Aqui está a linha. E coloco novamente. Coloco aqui. Deixo mais grosso. Boto uma linha para cá, uma linha para cá. E fiz uma pasta encostada na parte de baixo. Daí. Aí, para justificar, do outro lado, eu imagino a linha. Que está errada essa linha também. Ela deveria estar mais assim. Mas eu vou deixar quieto. E esses erros pequenos de perspectiva acontecia. O cara tinha os erros. E era normal. Só que o desenho dele é muito mais bonito que o meu, óbvio, né? Mas, ó, vou pôr outra pasta encostada aqui. Pronto. E vai para lá. E sobe. E vem para cá. Tá aí. Essa pasta vai ser diferente. Não vai ser uma pasta fininha igual esta, né? Vai ser aquela com um botão aqui. Pronto, tá aí. E vai ter uma alça ali embaixo. Tá feito. E aqui tem o preenchimento também. Um guarda-chuva, poderia ser. Eu vou colocar um guarda-chuva então. Aqui. Tentando imaginar uma elipse. Cara, como é difícil, meu. Aí sobe. Eu conheci um rapaz que estava tentando fazer igual o Kim Jong-il. Ele fazia um monte de desenho. Então, é uma live. Eu nem segui o cara, porque ele é metido, muito metido, sabe? Daqueles que não querem conversar, daqueles que acham que é o rei da cocada preta, não fala nada, só vai desenhando e acho que está ensinando. Eu achei muito metido, cara. Que seguir. Como eu disse ontem, artista é o ser mais legal e humilde da vida. Igual que um dia que era humildade só. O coração do cara era bom. Só que quando é para um artista ser metido, sai de baixo. Fica longe. Aí. O cara é grosseiro, sei lá, chato. Posso falar, porque eu não tô falando quem é, né? Então eu falo à vontade. Tá aí. Próxima mesa. E é isso. Um carinha sentado aqui. Lembrem-se, eu só quero demonstrar o que vocês podem treinar de vez em quando, mas para isso tem que dominar tudo aquilo que eu comentei sobre perspectiva, tá? É tipo, todas aquelas histórias, perspectiva curva, um ponto de fuga, dois pontos de fuga. Mas eles estão numa sala desenhando um modelo. Aí depois a gente coloca o modelo. É essa mesma ideia. Porque na escola Suprinami tinha desenho de modelo. Eles colocavam o modelo num colchão
E todo mundo ficava em volta, como eu fiz na Belas Artes, quando eu estudei Belas Artes. A Super Nani faz igualzinho. Vou colocar uma barba nesse carinha. Aqui um outro óculos. E o sujeito. Aqui está o caderno, ele sentado no chão. Na verdade, o Super Nani, ele senta no chão. Eu pus a cadeira, mas está errado. Aí tem a caixa. Vamos colocar uma caixa aqui. Ó, o estudo do cubos que eu comentei para vocês tentarem, fazerem. Eu vou colocar aqui, ó, um estojo para apoiar o caderno. Daí ele deixa inclinado igual fosse uma prancheta. Tá? Então, o desenvolvimento. Valeu! Obrigado. Aí, ó, colocar um celular aqui no chão. Pronto. Em 2022, eu acho que o celular era menor, mas vamos atualizar aqui, beleza. Tá aí, ó. E o modelo ficava... Deixar redondo dessa vez. O modelo ficava aqui, né? Vamos fazer um modelo como? Sentado? Acho que sentado, assim, ó. Agora, acabei de fazer o traço. E quando eu fiz o traço fraco, já saí do espírito Kim Jung-gi. O Kim Jung-gi não fazia traço fraco. Ele trabalhava com traço forte. Então, parecia que ele sabia para onde que ia o desenho. Eu não tenho a menor ideia onde vai ser o desenho, onde que vai acabar. Então, eu estou criando enquanto estou desenhando. Ele realmente era criativo quando ele tinha que fazer... fazer o que mesmo? O meu administrador está falando comigo justamente agora. Eu não posso responder ela. Eu dou aula às 8 horas. O pessoal não sabe, eu falo para todo mundo, eu dou aula às 8 horas, eu mando a mensagem. Mas aconteceu. E olha o meu erro. Agora, eu tenho a proporção. Se eu fizer a mão, ela vai até aqui. Olha isso daqui. Como que eu vou resolver isso? Eu vou pegar o cotovelo, pôr para cá, coloco o dedo aqui. Aí, vem para cá o braço. E aqui, eu faço isso daqui. Vamos ver se funciona? Acho que sim. Deixa eu ver que horas são. 20h44. Bom, gente, não vai dar tempo de terminar. O Kim Jung-gi terminaria. Ele é muito mais rápido. Vai e termina. É assim que ele trabalha. Deixa eu ver se encontro um vídeo para mostrar para vocês. Agora o trabalho dele. Eu fiz o desenho para vocês sentirem comigo qual é a questão dele, para vocês verem como o motivo que ele é tão bom, porque eu não sou bom, eu sou uma pessoa comum como vocês, que treina bastante e quer ser um artista, mas o cara é um gênio. Agora vamos ver um gênio. É uma toalha ou uma capa, boa, mas eu não vou terminar, tá, porque deu o tempo. Só quero pesquisar aqui o Kim, para mostrar para vocês. Aqui, ó, K-I-M, Kim Jung, ó, escrevi Jung, tá vendo, Jung, já apareceu ali, ó. Kim Jung-gi Drawing. Aí. Então vamos ver aqui. Ó. Olha como não está acelerado, ele faz no tempo real assim. Isso fica hipnotizado. Ah não, esse está acelerado. Peraí, 1 minuto e 7 segundos é muito acelerado. Volta. Só para vocês verem. 10 minutos e 28 minutos. Olha ele ensinando com cubos, com traços. Viu? Aqui. Quero ver um. Ó como ele ensina. Vou mostrar como ele ensina. Primeiro, antes de mostrar ele fazendo, ó o esboço. Igual eu mostrei para vocês. Igual eu fiz aqui, tá vendo? Mesma coisa. Mas não é isso. Tá vendo? Ó, aqui são as aulas. Todos os esboços. Então pensem. Kim Jung-gi ensina esboço e insiste em fazer caixas e esboços. A visão dele espacial não quer dizer que ele não ensinava. E aqui, ó, desenhando sem esboço. Vocês vão encontrar, depois pesquisam. Ó, Super Nani. Tá acelerado, infelizmente. Ele não é tão rápido assim, tá? Ele é rápido, mas não é. E olha, era gigante a coisa. Eu lhe mandei um trabalho bem antigo. Deu um trabalho que fiz para a escola. Não deu trabalho que fiz para a escola, no PV. Obrigado, Killer. Eu vou olhar, tá? Killer King. Killer King. Aí eu te respondo. Ó, e olha como ele faz as peças, faz o amortecedor, como ele vai construindo, põe a sombra. Essa é uma caneta pincel preta, é bem bacana. Vem um nanquim dentro, aí você traça e ele vai, e é muito bom.
E as cerdas são de silicone, não, de plástico, é um plástico, é um polímero. Então são cerdas sintéticas, né? É um pincel com cerdas sintéticas e a tinta corre de dentro para fora. É uma caneta pincel. Isso aqui está bem acelerado, tá? Não está no acelerado normal. Ele é rápido, mas isso daqui é tipo sobre-humano. Ninguém desenha rápido assim. Mas é só para vocês verem. Viram? E é isso. Amanhã nós vamos ter aula de perspectiva isométrica. Eu deixei essa parte de perspectiva isométrica para amanhã, para vocês verem como funciona. E depois de amanhã, nós vamos ver perspectiva curva novamente. É isso mesmo? Deixa eu ver. A gente fez perspectiva curva 1 e 2. É estranho, coloquei perspectiva curva. Não, eu vou fazer perspectiva isométrica 2. Isto. E depois a gente vai trabalhar com 3D projeção ortogonal, tá bom? É isso aí. Então, hoje foi a aula número 182. O cara tinha uma gama de conhecimento extraordinário de detalhes. Bem isso que o Killer. O cara era fabuloso. Então, tá. Amanhã vai ser aula teórica. A gente vai ver isométrica. Depois, nós vamos ver... depois, no final, depois de 3D, projeção ortogonal, a gente volta à isométrica para ver gráficos isométricos de jogos, sprites e pixel art. Combinado? Então, a gente vai ficar nas isométricas até a aula número 187. Vai ser 1, 2, 3 e 4 dias. É uma perspectiva muito mais simples, não se preocupem. Se a gente pegar e fazer mais rápido, a gente faz uma revisão de outras perspectivas também. Se der tempo, né? E daí a gente começa engrenagens, trens e pouso, motores, e a gente vai meio trabalhar com o que ele está trabalhando. Não do jeito que ele está trabalhando, de uma forma bem mais fácil, com caixas, como ele ensinou, tá? É isso aí, do jeito que ele ensinava, não como ele se exibia. Esse é para ele exibir como ele era virtuoso, mas ele ensinava com esboço. Esse daqui, ó, foi só para vocês entenderem eu falando das linhas e coisa tal, para vocês verem qual é a dificuldade, beleza? E que a gente tem que saber todos aqueles papos de cubos e perspectivas. Isto é muito importante, pelo amor de Deus, não vão tentar fazer como o Kim Jong-un fazia. Não, só façam se fizeram o processo dele, que é treinar 10 horas por dia, fazer com esboço, fazer quadrinhos, viver a vida dele. Daí, quando tiverem 40 anos, se começarem com bem cedo, como ele começou, com 10, 40 anos, daí pode se tornar Kim Jong-un. Combinado? Não é para vocês serem Kim Jong-un, é para vocês conhecerem e saberem do processo. Isso é extremamente importante para vocês saberem, tá bom? Até amanhã, às 8 horas. E me segue, me curta, me compartilhe e fui. Não fui ainda. Tô quase indo. Cadê o botão? Achei. Terminar agora.